Physics Records, Physics Records, física na área com você. Professora Sara, professora Olá. Sara, hoje em dia é necessário muito esclarecimento, muito discernimento, muita maturidade para encarar uma prova. Muita iluminação, né? Muita luz. Muita. Olha só, né? Nós tivemos um movimento na modernidade que teve, né, essa relação com o esclarecimento, a iluminação, as luzes, que foi o Iluminismo. O renascimento cultural e científico, ele inaugura a modernidade. E o iluminismo, ele consolida esse pensamento moderno. E aí, eu te pergunto, cara, iluminismo, será que é algo restrito à Inglaterra, por exemplo? Geralmente, quando as pessoas remetem ao iluminismo, muitos alunos pensam direto na França. Começa na Inglaterra, eles se utilizavam do pensamento racional para buscar uma sociologia da virtude, né, moral na sociedade. Só que o iluminismo, ele se estende à França, e aí lá eles vão utilizar a ideologia da razão muito mais forte. Os pensadores que são considerados o auge do iluminismo são, em maioria, franceses. Voltaire. Voltaire, por exemplo, né? Ele foi já Voltaire. Ai, meu Deus! O iluminismo, na verdade, ele foi um movimento de ideias. Ele representou uma mudança de hábitos da alma, do corpo, das relações sociais e morais. Uma mudança das expectativas, esperanças humanas. Começa com os homens de letras, que eram como eram conhecidos os filósofos, mas se estende aos homens de negócio, à burguesia, aos comerciantes. E o iluminismo, ele representa 3 formas básicas de se analisar a experiência humana. Não é um movimento homogêneo, é plural. A gente chama todo esse movimento de iluminismo porque eles tiveram características e traços comuns. Na Inglaterra, a gente já tinha alcançado o parlamentarismo, a monarquia parlamentarista consolidada, a burguesia já tinha, né, chegado ao poder político. Então eles buscavam um pensamento racional, esclarecido, para buscar uma sociologia da virtude. Nos Estados Unidos, nas 13 colônias, quando esse pensamento chega nas 13 colônias, o iluminismo, e aí não só nos Estados Unidos, vai ser, né, para a América toda, ele vem como sinônimo de independência. Uma das palavras que o iluminismo defende bastante é a liberdade. Política, econômica, social, ideológica, religiosa. Na França, eles vão precisar se utilizar do pensamento racional para lutar contra o antigo regime, absolutismo, mercantilismo, né? A França era considerada em pleno século XVIII um país atrasado, uma estrutura social semelhante à feudal, né? Uma sociedade dividida ali em estados. Na prática, nós estamos falando do iluminismo porque o iluminismo, ele trouxe essa ideia de liberdade, o desenvolvimento científico, uma ideia de progresso, né? Eles acreditavam que essa liberdade, que esse desenvolvimento científico, ele sempre levaria ao progresso. E aí, final do século XIX para o XX, essa ideia de progresso, ela acaba sendo contraditória, né? Marcel Duchamp, né? Ele vai fazer uma obra que é uma obra muito interessante. Você já viu a obra dele? Você sabe que obra eu tô falando? A roda e a bicicleta. A roda e a bicicleta, né? Não, a bicicleta é a roda. Uma roda e uma... no banco. Não, não é uma bicicleta. A roda e o banco. A roda e o banco, né? Do Marcel Duchamp. Olha aí a obra, olha que massa, mano. Essa obra, pra vocês, ela faz algum sentido? Porque olha só, o banco, ele perdeu a função de banco, que é a função de, né, das pessoas sentarem. E a roda da bicicleta, ela também perdeu a função, porque ela tá ali, né, vai ficar estática num banco. Ninguém vai sentar nisso. Exatamente. Não parece fazer lógica, não parece fazer sentido. E é exatamente essa crítica que Marcel Duchamp está trazendo. Por quê? Porque toda a tecnologia, todo o euforismo do pensamento iluminista, que eles acreditavam que estaria baseado numa ideia de progresso, entra em contradição no contexto da Primeira Guerra Mundial, que vai ser a Primeira Guerra Tecnológica, a Primeira Guerra Industrial, porque a Primeira Guerra Mundial, toda essa tecnologia, essa produção, inclusive, ela vai estar voltada para o desenvolvimento bélico. No final do século XIX, a gente tem a corrida armamentista, né? A Revolução Industrial, ela gera o que a gente chama de imperialismo, as disputas por territórios na Ásia, na África, o neocolonialismo do século XIX. E essas disputas imperialistas, disputas por território, elas acabam impulsionando a Primeira Guerra Mundial. A euforia do iluminismo, ela vai ser contraditória porque a ideia de progresso, ela meio que se rompe na Primeira Guerra. O progresso, a tecnologia vai ser utilizada para destruição. O ser humano é uma pessoa. Não é. O ser humano não é uma pessoa. O ser humano
é uma criatura cruel. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí, professora Sara. Muito obrigada pelo convite, professor Judeu. Estamos juntos aí, iluminados, como sempre, não é? É isso, galera. Valeu!